Boa noite. Bem-vindo a todos nessa palestra virtual e presencial. Nós hoje vamos falar de um tema extremamente importante na atualidade, para 2016, janeiro, começando, liderança interior. Aqueles que não conhecem sobre a Brahma Kumaris, eu vou fazer uma rápida apresentação, mas vocês podem entrar no nosso site, conhecer o trabalho internacional, nacional. A Brahma Kumaris é uma rede de centros que existe ao redor do mundo já há 80 anos. E nós temos 8.500 escolas espalhadas por volta de 110 países. É bem grande. E ela cresce, só não cresce mais hoje porque nós não temos tantas mãos para correr o mundo, porque a necessidade existe. E exatamente porque ela trabalha com o desenvolvimento de pessoas desde a sua criação, desde a sua fundação, visando o desenvolvimento de valores, de qualidades, de virtudes que as pessoas, o mundo tanto precisa. Então, esse é o desenvolvimento que a Brahma Kumaris desenvolve, promove no mundo inteiro, através dessa rede de centros. E também trabalhamos as ferramentas necessárias para isso que a Brahma Kumaris utiliza. Nós vamos falar um pouquinho delas hoje, que é exatamente, primeira e mais importante, a meditação. Meditação na linha do Raja Yoga. E parcerias com cursos de qualidade de vida, desenvolvimento de valores em escolas, é muito grande, mas a base principal é a meditação. Então, todos podem procurar acessar e ter maior detalhe, ou maiores detalhes e informações no site, ou presencialmente no Brasil. Nós estamos aí com 30, quase 40 centros de atividades nas principais capitais, nas principais cidades do Brasil. Falando de liderança, eu estava pensando que já faz algum tempo que não existe uma referência de líder. Existem informações. Né? Quando nós falamos de líder, nós vamos olhar atrás, nós encontramos algumas pessoas ligadas, voltadas à política, principalmente à religião. E, recentemente, nós não estamos encontrando tantos nomes de liderança de referência. Principalmente porque tudo está partindo de fora, né? A liderança de fora. E não é a responsabilidade de ninguém não querer ser. Cursos, informações, literatura para liderança, existe muitas. Eu mesmo atuo com isso, recentemente fiz um curso para líderes, né? E existe muita informação, é só querer. Só que a prática, né, o dia a dia, está ficando cada vez mais desafiador, essa liderança externa. E nós estamos falando aqui não só o líder que você pensa, de uma pessoa famosa, nós estamos falando de liderança que começa muitas vezes dentro de casa, né? Família, a liderança da escola, a liderança da comunidade, não é? A liderança de grupos de amigos, tem tantas lideranças, e assim vai se formando. E ela está muito escorregadia, porque nós estamos vivendo num mundo extremamente confuso hoje em dia. A turbulência aumentou, não é? Nós achávamos que mudando uma data, alguns pensam, ainda tem ilusão, que mudando um pequeno número no calendário ia amenizar dezembro, janeiro, férias. Mas não sei se vocês estão vendo que coisa lá, não é? Já está aí mostrando que nada vai mudar externamente. Assim, de acordo com o que nós desejava. Está mudando para um pouquinho pior, a turbulência está aumentando, a maré está ficando mais forte, se nós formos pensar em maré. E tudo isso porque o externo, ele está um resultado confuso.
E o que é o externo? É muito comum a gente falar e falar sempre apontando responsáveis ou responsabilidades ou situações. E o externo nada mais é do que o resultado de longo, médio, curto prazo de nós mesmos. Todos nós fazemos parte das lamas derramadas, né? Das situações, da violência, nós fazemos parte. E isso porque faltou uma coisa extremamente importante, olhar para dentro. E não só olhar, porque até olhar para dentro, eu acredito que vocês estão olhando. Vocês que estão nos escutando, aqueles que estão presentes aqui, estão olhando para si agora. Né? Sempre houve um pouquinho de olhar para si, com algumas perguntas não respondidas ao longo da vida, e é mais cômodo, como não é tão respondida por mim mesmo, porque até vem umas respostas externas, mas eu não consigo assimilar as respostas, entender as respostas, eu deixo de lado. Quais são essas perguntas? Quem sou eu? Clássicas. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? E tudo isso parte de uma falta de visão da onde realmente eu posso responder isso. E a visão é interna. Nós já estamos em 2016, nós estamos num mundo onde você clica e você tem informações. Nós estamos num mundo onde você vai em qualquer livraria e você tem livros informando tudo isso. Nós estamos num mundo onde está tendo muita facilidade de pesquisas, não é? E cursos. Porém, falta prática, falta vivência. Então, a liderança interior é necessária, que na apresentação que foi dada para todos vocês, nós fizemos questão de colocar todas as palavras com o alto na frente. Eu não gosto de tirar selfie, eu não gosto muito, mas é moda, né? É importante hoje os selfies. Só que a gente pensa no selfie na hora de inflamar a nossa aparência, o nosso ego, mas aqui nós vamos falar do self, do eu, do alto. O alto é importante. Né? Autoconhecimento, autorrespeito, autoestima, né? Autopercepção de si mesmo. Porque é necessário. Quando eu conheci tudo isso, há mais de 30 anos atrás, era uma opção minha. Eu ainda tinha isso, eu quero ou não quero? E ainda bem que eu fui inteligente um pouquinho, porque eu quis, né? Me envolver com meu alto. Hoje eu não sei se é tanto uma opção. Talvez possa ser uma negação, mas é uma necessidade. Né? Se nós queremos mudar alguma coisa, o nosso externo, nós temos que aprender a liderar a nós mesmos e parar de tentar liderar o que não é liderado. Não se consegue mais, é escorregadio. Você pode até ter uma pretensão de liderar alguma coisa. E as frases bonitas, liderar é liderar por exemplo. Mas até quando eu consigo manter uma postura exemplar? Se eu parto sempre do fora, onde existem muitos desafios, obstáculos, pressões, não é? Até quando esse exemplo ele pode perdurar? Então é escorregadio, é limitado pelo tempo. Agora, essa liderança que nós vamos falar hoje para vocês, o interior, é aquela que não tem o tempo, é atemporal, é aquela que existe, aquela que está em alguns ou adormecida, em alguns acorda um pouquinho, em alguns ela é mais forte, que é olhar para mim. Eu só lidero qualquer coisa externa a partir de mim. Né? Então, eu gostaria de mostrar para vocês algumas informações básicas do líder que nós precisamos ser. E não ficar olhando para outras pessoas e buscando e apontando dedos e se decepcionando por não ter líderes, né? E seja, como eu falei, em todas as áreas da nossa vida. Então, vamos olhar um pouquinho para nós mesmos hoje. Então, o verdadeiro líder, né, que já foi uma coisa que eu gostaria que vocês refletissem. Quando você pensa
numa referência para você, de pessoa, de liderança, seja ela qual for. Importante, não importante, do passado, né? Conhecida no mundo, conhecida só para você. O que faz essa pessoa, ou o que fez essa pessoa ser uma referência de liderança? As ações, os comportamentos, né? O que uma reflexão para vocês. O que algumas pessoas nos atraem quando você fala aquele ou aquela é uma líder, eu tenho uma liderança nata. Mas aqui, o que nós temos? Vou ligar, né? Nós temos aquele... Vamos falar de alguns comportamentos, algumas evidências e alguns comportamentos. Aquele que é capaz de centrar-se, de estar consigo mesmo. E não importa o que aconteça. Porque se eu sou uma pessoa centrada, porque eu tenho facilidades, por exemplo, estou dentro de um centro da Brahma Kumaris, ou estou dentro de um lugar, ou eu estou sozinho na minha casa, eu estou aqui centrado por causa de uma facilidade externa, é uma coisa. Mas eu sou capaz de me manter centrado exatamente nos desafios, nas turbulências, não é? Nos barulhos, naquilo que não é confortável para mim. Eu não perco o foco, eu não perco a linha, né, interna. E obviamente que nós vamos ajudar vocês a chegar nisso. Mas olha se faz sentido para vocês. Desenvolve uma perspectiva de entender o todo. Por exemplo, se eu entro nessa sala, onde eu estou aqui com algumas pessoas presenciais, ou mesmo vocês que estão escutando à distância, mas principalmente presencial, e eu não olho todos que estão aqui, uma perspectiva de que, por exemplo, a minha voz deveria alcançar quem está lá no fundo, lá atrás, né? Entende? Ou quem quer que esteja. Se eu não vejo como que as pessoas estão, se eu não entendo o sistema, como é que eu posso, né, me envolver com ele e liderar alguma coisa? Então é aquela pessoa que tem uma perspectiva ampla também, não é? De entender tudo e não apenas... Nós vamos nos entender, mas não ficar apenas com uma pequena parte das coisas, não é? Escutamos uma pequena parte. Vemos alguma coisa, estamos vendo uma pequena parte. Já viram isso? Alguém fala de mim, ou eu falo de outra pessoa, e eu estou falando de uma maneira, de uma perspectiva sistêmica, ou apenas uma parte da minha perspectiva pequena? Está tocando, às vezes, uma emoção, um ego, entende? Então, um verdadeiro líder, ele estabelece bases emocionais estáveis. Se começasse a pegar fogo aqui, eu fosse a primeira a sair correndo, gritando, o que seriam de vocês? Se acontece qualquer coisa, e aquele que deveria estar estável, trazendo, né, tirando as emoções, trazendo todos numa paz, numa tranquilidade para a ação, ele mesmo está envolvido na situação, não é? E é o que nós estamos vendo, alguém está estável para resolver as situações do mundo? E nem nós, quando nós ficamos estáveis, deixamos a nossa emoção negativa falar mais alto. Então, o verdadeiro líder, ele tem que manter a sua estabilidade emocional para que possa, inclusive, trazer os outros também. Um verdadeiro líder vai agir, por isso ele precisa de estar centrado, porque ele não reage. Hoje nós temos, a maioria das pessoas no mundo reagem. Né? Dificilmente você tem uma ação, uma solução. Você reage a tudo. A palavras, a visões, a informações. Eu não sei, aqui presencialmente eu posso, né, ver, mas será que todos estão, por exemplo, controlados as suas
mensagens online, sem ser essa aqui que está passando agora. Vocês sabem do que eu estou falando, não é? Nós agimos ou reagimos? Eu não quero... basta ter um apitinho e o seu aparelhinho está do lado, você tem o autocontrole de falar, eu não vou ver, ou o impulso de reagir, a ver alguma coisa, ler, né? E sair do controle do que você quer, do centramento. Eu vejo alguma coisa, e aquilo que eu vejo, não é? Eu vou pensar no que eu vou fazer, ou eu reajo, eu escuto, entende? Então nós estamos o tempo todo reagindo às situações. O verdadeiro líder, ele não age. Não, desculpe, né? Ele não reage. Ele vai centrar e vai saber como agir, principalmente olhando, buscando a solução. E para isso, o que você precisa? Não é? É tudo muito bonito que eu estou falando. Até vocês podem falar, é bonito, que bom. Mas nós precisamos fazer alguma coisa conosco mesmo. Né? Então, do que nós precisamos? Nós precisamos desses autos, nós precisamos de autoconhecimento, principalmente. Quem se conhece realmente? Quem conseguiu até hoje responder essa pergunta? Quem sou eu, pelo menos? Daí parte. Toda hora nós somos alguém diferente. Foi bonito, é bonito nós estarmos até hoje, o mundo está homenageando David Bowie, né? Porque ele tinha várias, mas ele era um artista para ter várias facetas. Ele sabia quem ele era, eu acredito, mais ou menos, né? Pelo menos ele sabia que ele era um artista para fazer tantas imagens. Mas imagine você vivendo assim sem ser um artista. Cada hora você está de uma maneira diferente. Isso em outras pessoas que não tem um palco, um show, cria confusão. E muitas vezes é assim que nós estamos. Né? Apresentando falsos eus, falsas imagens de nós mesmos. E aí isso traz a insegurança. Então, primeiro ponto, a identidade. Quem realmente eu sou? Nós vamos ver sobre isso. Quem realmente eu sou? Saindo da perspectiva externa, saindo da perspectiva de escutar desde que conseguimos escutar, né, com os nossos ouvidos, as pessoas falando alguma coisa de nós. Porque não é assim que nós respondemos? Dependendo dos pais, dependendo da família, dependendo dos educadores, dependendo dos colegas, dependendo depois da profissão, dos colegas de trabalho, da nova família, você está sempre respondendo um eu que está vindo de outros, das interpretações dos outros. Quem realmente eu sou? Nós precisamos ter um propósito quando eu entendo quem eu sou. Porque sem propósito a vida não tem sentido. Sem propósito, exatamente o que vem, por exemplo, está se falando muito de crise. Não sei, está em crise. E aí? Qual é o meu propósito? Depender de pessoas para viver? Não é? Depender de situações? Qual é o meu maior propósito? Para que eu faço tudo? Para que eu existo? Para que eu trabalho? Para que eu tenho família? Não é? Para que eu estudo tanto e me formo? Para que eu tenho tanta pressão? Eu tenho que ter um propósito maior na minha existência. Porque realmente está perdendo o sentido. O que mais nós escutamos aqui num ambiente como o da Brahma Kumaris, que oferece algumas respostas, porque é um lugar de estudo, e em outros ambientes que eu atuo, é hoje a falta de equilíbrio. Não é? Tantas pessoas, eu preciso de equilíbrio, porque perdeu o que é o equilíbrio. Não é? Imagine você andando numa linha e você começa isso, sabe aquelas linhas andando em cima, no alto, e você olha para baixo, para trás, menos para frente. Pelo menos as pessoas dizem, se você tem que passar por um lugar que tenha alto, que tenha facilidade de cair, o que eu tenho que fazer? Não é? Se salva quem tem um propósito olhando para frente. Não é?
e nós nos perdemos, ou num tsunami, qualquer coisa que aconteça, se eu tenho um propósito e eu estou olhando adiante o que eu quero, é mais fácil, mas eu me perco nas situações. Então, isso é muito importante para nós, alcançarmos um propósito e saber para onde nós estamos indo. Olhando para o mundo, mas olhando para o Brasil. Ah, tá tudo parado, a crise, não sei, né? Hoje não precisa nem se perguntar. Antes a gente ainda, às vezes a gente vai nas empresas e fala, quanto tempo você vai durar no seu trabalho? Acho que hoje todo mundo está falando, eu não estou durando mais. Já saí, né? Não tem mais na lista de vai ser o próximo, pelas informações que estão vindo, em termos profissional. Em termos de relacionamento, já se existe a pergunta, quanto tempo ficarei nessa família? Não é? Quanto tempo terei essas pessoas ou essa pessoa? Tudo tão instável. Então, para onde que eu estou indo? Qual é a minha direção? Parar, esperar e não sei, vamos ver o que é. Aliás, é um bom momento para se questionar isso e responder, vocês não acham? Vamos usar o calendário cristão, 2016, janeiro, início. É bom pensar onde é que eu estou indo, e onde é que eu quero chegar. Então, tudo isso a gente pode... E se você encontra a resposta, por que muitos dos nossos projetos de vida, eles mudam? Podem até mudar, mas eles mudam em termos de não ter continuidade. E as pessoas dizem que vários projetos de vida acabam com 2, 3, 4, 5 anos. Que isso? Hã? Ninguém quer. Desanima, desmotiva. E assim que está. Famílias é 7 anos. Família não, casal, né? Não vamos falar família. Casar é 7 anos, 5, 7. Empresa 2 anos. Trabalho não sei o quê, não é? Profissão, saúde oscilando o tempo todo. Mas como é que eu posso sustentar a minha jornada? Independente do que está externo ao meu redor, independente das coisas externas. Eu preciso sustentar essas perguntas que eu respondo. A minha experiência é o que me faz meditar, estar meditando, estar olhando para mim, estar com o meu propósito, com mais de 30 anos. Posso dizer para vocês que vocês aqui têm mais idade de quando eu vim para conhecer um propósito que me deram. Na Brahma Kumaris, tinha 20 anos. O que me fez sustentar tudo isso? A gente tem que sustentar, é uma decisão. Se você escolhe alguma coisa, você tem que decidir por ela e você tem que criar uma maneira de sustentar, não é? Eu até estou vendo, é interessante as crises. As crises, quando elas surgem, as pessoas... Você tem duas maneiras na crise. Ou você é derrubado e levado, ou você faz o quê? Se ergue? Faz alguma coisa? Não é? Então, eu preciso encontrar o que eu vou fazer e me sustentar. Tá? Então, é um trabalho que eu acredito hoje não tem muita opção se você quer levar uma vida saudável de qualidade. Tá? E nós trabalhamos muito com... Por que trabalhamos com meditação? Por que a Brahma Kumaris, para desenvolver as pessoas com qualidade de vida, né, encontrou o método da meditação? Eu só vou... Desculpem a pausa, mas eu vou pedir que ou abram as portas ou liguem o ar-condicionado, porque está muito quente aqui dentro, quem está aqui dentro da sala da Brahma Kumaris, não é? Não. Então, eu digo que alguns estão, não é? Então, abri as portas. Desculpa a interferência, que ninguém viu isso e eu... Isso que eu falei, nós temos que enxergar o sistêmico também. Então, o que nós vamos fazer? A meditação, ela serve para olhar para dentro. Hoje eu sei que meditação é moda, para alguns. Para outros é a sua base de vida. Para outros é a sua religião. Não é? Para outros é um método de realmente encontrar um relaxamento, paz. Não importa o que seja. Mas a meditação é a única maneira de você olhar para dentro e responder as suas perguntas. Mais do que as palavras que vocês possam escutar.
as palavras servem para dar entendimento, conhecimento e entendimento. Mas o que é a descoberta mesmo e o sustento é a prática, é a experiência. E é muito simples começar. Né? Tem vários métodos. Tem um método simples, tem um método mais profundo. O método simples é utilizar os nossos recursos internos. Nós temos recursos que são desprezados. 24 horas por dia desprezados. Só lembramos deles, às vezes, para sentir falta ou para reclamar. Por exemplo, minha cabeça está doendo, minha mente está agitada, minha mente está acelerada, né? Minha mente para reclamar. Só isso. Mas nós não lembramos, por desconhecer, que nós temos um recurso extremamente importante para utilizar na vida, que é a mente. E para isso, então, nós precisamos saber como usá-la. E estamos muito apegados a tudo. Nós estamos extremamente viciados em olhar para fora, viciados em atender às coisas externas. E nós precisamos utilizar a mente adequadamente. Então, ser um observador desapegado. Ser um observador desapegado é o quê? Sabe quando você vai assistir? Eu não sei se assistir um filme é ser tão desapegado, né? Tem pessoas que se envolvem, né? Principalmente nos 3D, como se você estivesse lá dentro, você se envolve. Mas nós precisamos estar num estado de largar um pouco as coisas externas. E quando eu falo largar, não é desprezar. Essa frase, observar desapegadamente, que é tão necessária, não é que eu vou desprezar. Né? Eu vou apenas deixar de lado. Né? Eu vou me assegurar que esteja tudo bem. E eu vou, então, observar. Por que que as pessoas que têm problema conversam com pessoas que não têm o problema? E as pessoas que não têm o problema conseguem enxergar a solução. Todos sabemos disso. Porque a pessoa que está ouvindo, ela está mais desapegada da situação. E quem está apegado não encontra. Então, é um treino que nós vamos aprender a fazer para sermos esse observador desapegado, onde você precisa estar do lado de fora da situação, do lado de fora do assunto que está sendo tratado. Você precisa olhar e não se envolver no primeiro momento. Então, o líder precisa fazer isso, para ver o que realmente é fato. O que realmente está acontecendo. O que realmente é a situação. Né? Se eu não faço isso, eu vou estar e não vou encontrar a resposta adequada para dar a solução. Entende? Então, o estado de um observador desapegado é esse, se colocar de fora da situação. Mesmo que ela seja uma situação bastante envolvente para você. E nós vamos, obviamente, dar o método, não é? Livre das emoções, como nós já falamos. Eu preciso estar livre das emoções, por exemplo. Nós temos a experiência de situações desafiadoras que qualquer pessoa teria medo e que nós precisamos manter, naquela hora, a calma e a estabilidade e não ter medo. Quando você tem medo, é que você perde o controle de tudo. Eu estou dando um exemplo de emoção. A emoção do medo, que é uma das mais fortes. A emoção tem várias emoções. Mas o medo, a violência, ela te tira do controle. E nem sempre as situações são como as nossas emoções nos mostram. As emoções vêm. Então, nós precisamos também aprender isso. E a meditação, ou o autoconhecimento, nos leva a utilizar esse recurso também que a mente proporciona do silêncio. Né? É um silêncio que não é um silêncio vazio, não é um silêncio para ficar
né, no barulho dos pensamentos negativos, inúteis, que as pessoas fogem para o barulho externo. É um silêncio agradável e prazeroso de escutar a sua verdade, não é? O silêncio que você escuta e enxerga, que está além dos seus ouvidos e das palavras e do som. Que hoje, por estar tão voltado ao externo, o silêncio externo, se você consegue estar num ambiente de silêncio externo, você fica com medo? Ou você fica inquieto? Tem pessoas que nós temos lugares de retiro, e aqui em Minas nós temos lugar de retiros que é muito silencioso. E tem pessoas que vão e dormem, mas tem pessoas que não conseguem dormir por causa do silêncio. Já estava tão silencioso que eu passei a noite acordada. Agora, esse final de semana, uma pessoa me falou isso. Estávamos lá. Por quê? Porque eu estou tanto vivendo para fora, no barulho, que eu, inclusive, posso até ter um medo daquele silêncio. E nós não estamos falando desse silêncio, mas é o silêncio onde eu vou escutar a voz da paz, a voz das emoções positivas, a voz da calma, a voz da tranquilidade, a voz da força interior, não é? Então, por isso que nós precisamos urgentemente encontrar a nossa verdadeira identidade, responder a essa pergunta. E para nós fecharmos esse assunto da identidade, só para nós evidenciarmos a nossa identidade hoje. Parem um pouquinho e pensem em alguns aspectos aqui que nós estamos colocando. Eu estou aqui verbalizando, aqueles que não estão enxergando, mas é importante. Como eu me comporto em cada circunstância? Quais são as evidências? Eu estou nesse estado interno de silêncio, de observador desapegado, utilizando meus recursos internos? Ou estou sendo levada pela enxurrada das circunstâncias e situações que não param de vir ou acontecer? Não é? Então, como é que eu estou me comportando em cada circunstância? As emoções negativas estão tomando conta? Ou eu estou conseguindo administrar bem a partir de observar de fora? As escolhas que eu faço são escolhas bem pensadas? São escolhas de um centramento? São escolhas de um equilíbrio interno? Ou são impulsivas? São escolhas compulsivas também, sem que eu tenha a condição de apreciar, de entender quais são as escolhas que eu faço. Se der certo, deu. Se não der, depois eu vejo. Será que nós não estamos no momento para isso? Acho que não dá mais, né? Para arriscar. Os valores que eu considero importante na vida. Igual eu perguntei para vocês, por que determinadas pessoas são referências de liderança? Então, pouco paramos também para pensar em valores, aquilo que valoriza a vida, que é muito importante para mim. Mas não as coisas externas, aquilo que internamente é importante para mim. Não é? O que é importante? As coisas que eu faço, se elas não partem dos valores internos como importância, eu posso largar a qualquer momento. Né? Os valores estão ligados até ao meu propósito. Se eu, por exemplo, vamos pegar alguma coisa, é importante para mim viajar. O que está por detrás de viajar? Qual é o valor que está por detrás de viagem? Se tem valores espirituais, você vai se sentir bem, não é? Você vai até valer a pena pagar os preços de uma viagem. Se não tem valor espiritual, aquilo perde o significado, perde o sentido, traz complicação, confusão, cansaço, percebe? Eu trabalho na minha profissão, qual é o valor? Por que eu faço isso? E pode ser, às vezes, coisas insignificantes para o mundo, mas qual é o valor que tem no que eu faço? Nos meus relacionamentos, no que eu penso,
Entende? Então, os valores que eu considero importantes para fazer sentido na minha vida. Os relacionamentos que eu crio, por quê? Eu sustento? Eu mais dou ou eu tomo dos relacionamentos? Nos meus relacionamentos são cheios de expectativa? Ou são relacionamentos para compartilhar? Não é? Que é bom. Então, quais são os relacionamentos que eu crio na vida? São evidências da minha identidade, da verdadeira identidade, que vocês vão poder estar refletindo, né, a partir daqui. Por que as pessoas... há 2 dias atrás eu estava aqui compartilhando uma aula e a gente estava conversando sobre... Você às vezes conhece uma pessoa, não é? Você faz uma amizade com aquela pessoa, certo? Conversa, às vezes, hoje o tempo está chovendo, hoje está chovendo, que dia agradável. Ah, não, tá calor. Então, aí começa dali. Aí, me dá o teu... Hoje não é mais nem cartão, nem telefone, nem celular, nem e-mail. O que você pede? WhatsApp. Às vezes as pessoas falam, me dá seu WhatsApp. Né? Já tá assim, né? Outro dia eu estava lá, eu falei, o quê? Tá bom. E aí, vai, conversa, e troca, e recebe, e vai, passa um tempo lá para frente. Por que eu criei esse relacionamento? Qual é a base disso? Porque se não tiver uma base sólida espiritual, o que eu começo a ver, enxergar? O que se torna, não relevante, mas aparente para mim? As qualidades daquelas pessoas ou seus defeitos? O que começa a me cansar? O que começa a gerar conflito? Percebe? Porque se a base é de valores espirituais, se os relacionamentos, a base é para alguma coisa especial e elevada, não importa os defeitos. Não é? Se eu não espero das pessoas, não importa os defeitos. Porque eu vou viver mais com as qualidades. Se eu espero alguma coisa, né, se eu vivo a partir dos meus defeitos e dos outros, o que eu estou criando? Entende? Eu sou o espírito interior. Essa é uma evidência que nós podemos ter. Eu sou o espírito interior, não o corpo ou os papéis que eu desempenho. Isso vocês estão vendo demais. Mas na prática ainda ficamos desempenhando papéis e nos apegando a papéis. E a base da vida, do autoconhecimento, da verdadeira identidade, é alcançar essa vivência. É alcançar essa experiência, despertar isto, que é o maior sentido na vida. Não é? O corpo, a matéria, as situações, né? Todas as áreas da vida, tudo passa, tudo muda, não é? Quando você está preso nisso. Mas quando eu experimento esse espírito interior, que nós estamos falando e vamos explorar mais, quando eu experimento essa força interior, a vida tem outro sentido. Pode mudar tudo, não é? Podem mudar as pessoas, pode mudar o mundo, eu posso mudar de lugar, pode mudar aí a crise, trazer dificuldades. A força existe. E é com essa força que nós podemos nos reerguer, não é? Agora, se você é os papéis, por exemplo, eu sou advogado. A pessoa está presa com isso. E aí, de repente, olha, não está tendo muito campo. Hoje, o que mais está se falando, né? Não está tendo muito campo. A pessoa se aposenta. Eu sou o pai de família. Mas depois a pessoa, né? Os filhos saem de casa. O que mais papéis? Enfim, o eu sou o papel limitado e tudo quebra. Eu tenho uma família, depois aquela família se desfaz. Qual é o maior problema hoje na humanidade? Um dos maiores problemas. Um dos maiores. Que parte do desequilíbrio. Está realmente ameaçando a qualidade de vida. É a depressão. Não é? E a depressão tem vários motivos, obviamente, mas porque eu tive que entender muito isso devido a uma pessoa muito próxima a mim, minha mãe, que foi acometida com isso.
Um dos fatores que mais se falam é a quantidade, né, a somatória de perdas. E o que eu perco quando eu estou presa a papéis? Eu perco tudo, não é? Mas quando eu sou esse ser interior, que lidera a si mesmo, eu não perco nada. Então, o sentimento de perdas sucessivas, constantes, é porque nós estamos presos àquilo que nós não somos. Os papéis que nos cercam. E, aliás, um bom ator é aquele que não está preso ao papel, ou não. Faz sentido? Né? O ator que se prende muito ao papel, se apega muito ao papel, ele acho que ele perde um pouquinho a carreira, né? O bom ator não se prende ao papel. Desempenha muito bem o seu papel. Né? Então é isso. Bom, eu queria só aqui um minutinho de vocês para a gente falar um pouquinho sobre um assunto. Está aparecendo aqui. A tecnologia não está me ajudando aqui hoje. Vamos ficar... Oi? Né? Tem perguntas. Então, é porque o que acontece é que eu não estou conseguindo tirar a tela, mas tudo bem. Ah, tá. Isso. Tirei um pouquinho essas imagens que eu estava passando para eles, para a gente poder falar de uma coisa muito importante. Esse tema liderança interior, muitas vezes eu também dou na forma de um seminário, aqui no Brasil, fora do Brasil, ou outras maneiras de fazer as pessoas encontrar um pouquinho as suas qualidades internas, que nós podemos chamar de forças, porque o que é forte em nós não são as nossas negatividades, por mais que se pense. Essas são as nossas qualidades, essa é a nossa força. Não é? E quando eu falo minha força interior, e eu peço para vocês, qual é a sua força? Quais são as suas qualidades? Quais são as suas virtudes que quando você utiliza, você sente que você consegue ultrapassar dificuldades, né? Se sair bem, te traz conforto. E algumas vezes, ou para não dizer a maioria das vezes, nessa hora, as pessoas falam. Eu ouvi, inclusive, líderes, grandes líderes, até de empresas falando, Marli, que tarefa difícil que você está me dando. Líder mesmo, de pessoas. Mas se é uma tarefa difícil eu pensar naquilo que é uma força interior minha, que é uma qualidade, uma virtude, né? E as tarefas externas se tornam difíceis. Agora, se eu perguntar, quais são as suas fraquezas? Quais são aquilo que te traz problema, prejuízo? Como seria a lista? Eu vejo, às vezes, quando a gente está fazendo, a pessoa, acabou rápido. Não, espera aí. Enche. E isso vai levar a alguma coisa, né? Então, na identidade, no autoconhecimento, para que eu entenda a minha identidade, eu preciso descobrir as minhas forças. E como é que eu vou descobrir? Porque eu poderia falar, às vezes as pessoas vêm e falam, né? Você é isso, você é aquilo, você é uma pessoa bondosa, você é uma pessoa corajosa, você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa dócil, gentil. No momento, aquilo, a gente, dependendo do caso, fala, que bom. Quanto tempo dura? Não é? Até você mesmo ver que, na hora que você precisou, aquela lista de virtudes que você recebeu dos outros, não tem uma força, um efeito em você. É bom ouvir, mas na hora de praticar, eu não consigo. Por isso que eu preciso descobrir. O que é descobrir? Tirar o que encobre as minhas fraquezas e tirar o que encobre a minha verdade para que eu pense, reflita sobre quais são as qualidades positivas, as virtudes que me trazem força na vida. Então, aquele que olha para dentro de si, ele está sempre
descobrindo dessa maneira, tirando o que encobre, acessando, alimentando. Quando eu descubro alguma coisa, inclusive, eu posso treinar com aquilo, treinando aquela virtude, aquela qualidade, dando atenção e foco para ela, para que ela seja a base das minhas atitudes, do meu comportamento, das minhas ações, comigo e com os outros. Né? Então, é extremamente importante descobrir as nossas forças internas. E aí, eu vou passar um pouquinho rápido por isso, né? Por exemplo, a gente colocou aqui, força interna é isso, é descobrir do que você faz que traz um bom resultado para você. É uma força. Pode ser que não traga para os outros, mas para você traz. E você nunca percebeu. Às vezes as pessoas ficam surpresas, não é? Bom, eu tenho algumas indicações que me mostram as minhas forças. E isso eu não posso negar se eu tenho forças ou não. Os meus relacionamentos com o mundo. O meu relacionamento comigo mesmo. O meu relacionamento com as pessoas. Né? O meu relacionamento com o meio ambiente. O meu relacionamento com a minha comunidade, com o meu trabalho. É um lugar, esses ambientes todos, né? Esses tipos de relacionamentos são ótimos para você poder fazer uma verificação. Como é que eu estou, por exemplo, com o meio ambiente, nesse momento? Dando ou tomando? O verdadeiro líder, ele dá. Ele não toma. E nós estamos tomando tanto que os recursos do meio ambiente, né, está preocupando o mundo, estão acabando. Porque nós o tempo todo tomamos, porque a nossa visão está sempre no externo. Como é que é o meu relacionamento com a comunidade? Se eu sempre reclamo, é porque eu estou na expectativa de ter alguma coisa. Eu nunca ofereço, né? Eu nunca faço alguma coisa para a solução, ou faço. São evidências também. Eu estou dando mais do que tomar? Aliás, tomando mais do que dá, ou deveria estar dando mais, não é? É tão necessário, as pessoas, o mundo, a comunidade está precisando receber, né? Eu até, aliás, achei, tem exemplos bonitos, tem coisas que acontecem. A semana passada eu vi uma reportagem de que aqui em Mariana eles receberam tantos recursos, porque é fácil dar as coisas físicas, não é? Então, eles receberam tantos recursos que eles estavam querendo compartilhar pela Consul nas algumas cidades que estão com enchente. Que bonito isso. Então, eu estou fazendo parte disso. Agora, dar é fácil, dar as roupas, né, que eles estão em excesso. Mas fazer, né, ir nos lugares, ou dar, por exemplo, a força para as pessoas reconstruírem a sua vida, esse é um dado também importante para a comunidade. Com o meu trabalho, eu apenas quero tomar, fica complicado, não é? Aí por isso que existe medo. Eu só trabalho para isso. Eu só faço para isso. Será que o que eu aprendo, eu faço, eu tenho habilidades e competências, eu também penso no que eu estou compartilhando ali, no que as minhas qualidades, minhas virtudes, as minhas forças podem estar oferecendo? Com certeza você não terá medo de perder o emprego. Porque o que mais todo mundo está precisando é disso, né? Eu vejo, hoje em dia, as empresas, as grandes empresas e multinacionais, elas prezam muito por pessoas que atuam. Aliás, se você colocar no seu currículo que você medita, você é muito bem aceito hoje. Sabia? Porque eles sabem que a pessoa que medita está acessando, está tendo um equilíbrio de vida. Ou que você pratica valores e virtudes. Por quê? Porque chega... Tá, tem as perguntas. Então, a gente precisa fechar nesse ponto, né? O que eu ofereço para as pessoas no meu trabalho? E com Deus, né? Para a gente entrar no ponto de rapidamente aqui falar para vocês da meditação, que é a única maneira de ter o líder, ser um líder de si mesmo. O que eu ofereço para Deus? Pedir, eu continuo sendo um ser pedinte, porque o meu relacionamento com Deus é constantemente pedir, 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 como um mendigo, não é? Pedinte? Ou o meu relacionamento com Deus
é também oferecer a ele o meu melhor, para que ele me dê também a sua força do seu melhor, né? Me oferecer como um filho, que a gente fala, Deus é o pai, mas será que é verdade? Da minha parte? É me oferecer como alguém que está disposto a receber. Então a gente vai passar aqui, porque o mais importante que eu queria mostrar para todos vocês, e falar aqui para vocês, é que na minha identidade como líder, eu preciso entender que eu tenho, quais são esses recursos internos que eu possuo. Tá? Então, os meus recursos internos são a mente, minha mente, meus pensamentos, meus sentimentos, minhas emoções, que eu preciso fortalecer, eu preciso acessar e fortalecer. Meu recurso interno é meu lado intelectual, que entende a vida. Eu entendo com a minha parte intelectual, eu não entendo a minha vida, né, no externo apenas, com os livros, né, com as informações, com a internet. Eu preciso de clareza, eu preciso de força, eu preciso inclusive de tomadas e decisões que a minha parte intelectual oferece. É um recurso interno, esse não é externo. E eu tenho memórias, né? Eu tenho um campo de memórias, porque a nossa vida é tão grandiosa que nós temos um arquivo dentro de nós, e todos vocês sabem disso, que está sempre mexendo conosco, e nós não sabemos bem de onde vem. E quando a pessoa que medita, ela alinha esses três recursos, e eu passo a utilizar os meus pensamentos através da mente como eu quero, não como eles vêm. Né? Eu alinho os meus pensamentos para que eles me deem a experiência que eu preciso. Né? Eu facilito com que a minha parte intelectual entenda as coisas para tomar decisões assertivas, para ser bem-sucedido, ter bons resultados. E eu equilibro e controlo as minhas memórias, puxando delas o que eu quero e não sendo influenciado por aquilo que eu não quero. Né? Eu não vou detalhar muito, mas acho que ficou claro, não é? Memórias, o passado, só serve para me trazer bons aprendizados e não ficar me encantando com o passado. Mas o que ele serve para as minhas ações de hoje? As boas memórias de um aprendizado, de forças. E as minhas qualidades estão nessas memórias, entende? Então, o meu presente tem que ser muito bem vivido com o aprendizado do passado, para que eu vá adiante para o futuro. Então, falar para vocês que através da meditação, nós acessamos esses recursos, nós alinhamos esse processo, que é meu interno, individual. Eu adquiro as minhas forças, eu adquiro a minha visão, minha estabilidade, e eu passo a ter, né, um fortalecimento espiritual na minha vida. Quando eu estou falando de espiritual, eu não estou falando de religião, eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de aquilo que nós somos, que não é o nosso lado externo. Né? Estou falando do que eu penso, do que eu sinto, do que eu entendo, do que eu decido, desse ser que é muito mais do que a matéria. Esse é o líder que está faltando vir à tona, né? Liderar as suas emoções, liderar o seu nível de pensamentos através das suas forças. E então, o fortalecimento espiritual leva a pessoa a ter força de vontade. Eu acredito que vocês têm vontade de serem pessoas, eu não vou dizer melhores, não, pessoas boas, pessoas transformadas. Porque não adianta ser melhor, né? Melhorar um pouquinho. Transformar a minha vida no ideal, né? Na força total. Então, eu preciso de ter força de vontade, não só vontade. Eu preciso ter uma concentração fácil, que a meditação proporciona. Eu preciso permanecer em paz internamente, porque paz, ao contrário do que todos pensam, é o que me traz força. Paz não é uma coisa fraca ou passiva. Paz é força que me mantém estável, centrado e possibilita até ser esse observador desapegado.
O fortalecimento espiritual me deixa ser uma pessoa estável. Chique, né? No mundo de hoje, você receber as notícias, se manter estável. Se manter de tal maneira que nada estrague o seu dia. Já pensou você amanhecer bem? Não é? Quantas vezes você amanhece bem, feliz, ou fala assim, hoje vai ser, amanhã, por exemplo, ouvi uma palestra maravilhosa, eu vou ser um líder de mim mesmo e decido que eu vou dormir bem, amanhã eu vou acordar bem e vou ser o meu melhor eu. Né? Você é SA da sua melhor performance. Certo? Você decidiu. Até quanto tempo dura? Entende? Manter isto sem que nada estrague é uma estabilidade que só esses recursos internos proporcionam. E então, eu só posso dizer para vocês que o nosso tempo para o pessoal que está, vocês que estão nos ouvindo, está terminando, eu vou olhar as perguntas de vocês agora, é que não tem outra maneira para você liderar, transformar ou mudar, resgatar a sua força interior para ser esse líder verdadeiro de si mesmo e, portanto, ser referência de liderança, ser exemplo realmente de liderança para os outros, a não ser utilizando essa ferramenta da meditação. A meditação, inclusive, como nós praticamos na Brahma Kumaris, que é a meditação na linha do Raja Yoga. Não tem como. Me desculpem a franqueza, ou não me desculpem, eu não tenho culpa, mas eu tenho que, vocês estão ouvindo, eu tenho que falar. Tem várias linhas de meditação. E a palavra Raja Yoga significa exatamente esse líder que é um auto-soberano, aquele que tem uma soberania, que governa a si mesmo, e não aos outros. A governança, ou a liderança sobre os outros é um resultado a partir desse. E, para terminar, o verdadeiro líder que acessa a si mesmo através, né, dos pensamentos da meditação é natural. É essa liderança que o mundo precisa, e que a sociedade precisa, e que traz toda a diferença, faz a diferença e traz mudança. Aquele que é natural, não é? Que não se acha o líder, que os outros falam, aquela pessoa faz bem, aquela pessoa é uma referência, e ela nem pensa que é. A liderança natural, nata. Né? Então, eu espero ter esclarecido para vocês algumas coisas, agora eu vou ver as perguntas. Como podemos administrar nossas emoções para ter êxito em nossas vivências? Exatamente assim, é o Claudinei de Freitas, de Sapucaia do Sul. Como é que nós podemos administrar? Primeiro, conhecendo a si mesmo, conhecendo esses recursos internos que eu estava falando para vocês, acessando esses recursos internos e praticando. Nada acontece sem prática, Claudinei e todas vocês. Vocês já viram alguma coisa ir adiante sem prática? Nada. Tudo que você aprende, você precisa de um longo tempo praticando. Né? Assim como os médicos nos falam, tem que ser exercício físico regular. O pessoal aí, vamos pensar em Olimpíadas, não? O pessoal das Olimpíadas já está treinando, né? Intensamente. Então eu consigo, porque as minhas emoções descontroladas fazem parte do não alinhamento desses recursos internos, a falta de centramento e de foco. Como identifico a voz interior? Também estar nesse estado interno, em silêncio, dos seus próprios pensamentos acelerados, o silêncio interior, o silêncio das palavras, o silêncio da preocupação, o silêncio da expectativa, ou seja, entrar para dentro de você mesmo e aí você vai conseguir identificar a sua voz. Nesta correria e tanta preocupação que vivemos hoje em dia, como reverter este quadro de uma forma gradativa? Eu vou ler as outras perguntas, porque às vezes elas podem estar na mesma resposta. Nesta correria de tanta preocupação que vivemos hoje em dia, como reverter este quadro de uma forma gradativa? Nós não vamos reverter o quadro da correria. Vai aumentar. Porque a busca da sobrevivência individual e coletiva está sendo mais necessária ainda e as circunstâncias que estão vindo. Nós temos que
reverter o quadro da nossa correria interna, do nosso estado interno de estar acelerado e agitado. Quanto mais calma, estabilidade, centramento, foco e estabilidade, né, essa paz interna, esse estado de observador, de liderança sobre o seu estado interno, mais você pode ser assertivo. Eu não preciso correr, deixa a vida correr, não é? Mas eu posso exatamente saber estar centrado e focado como fazer. Eu não vou controlar a correria externa, eu só tenho que controlar a minha interna. Por que negar o corpo e as emoções se eles são meio através do qual eu tomo consciência e evoluo da materialidade para a espiritualidade? A racionalidade tem base física, não é? E a espiritualidade também. Muito boa pergunta, obrigado. Realmente, nós não temos que negar o corpo. Nós temos apenas que viver um pouco aquilo que controla o corpo. Por muito tempo da nossa existência, nós vivemos para fora, nós vivemos da matéria, nós vivemos apenas, inclusive, não utilizando o corpo da melhor maneira possível, porque nós vivemos apenas correndo, sem sentido. Então, o corpo, ele não deve ser negado, mas nós precisamos dar um pouco de foco naquele que alimenta e coordena o corpo. Um exemplo clássico e básico. Você tem o seu carro, pode ser o melhor tipo de carro. Se você não estiver focado, ser um bom motorista e atento, principalmente hoje em dia, do trânsito como está, o seu melhor carro não te vale nada. Então, nós somos o motorista do nosso veículo, então não vamos negá-lo, mas vamos dar um pouco de atenção, pelo menos, para o motorista. Às vezes fica um pouco desgovernado. Nesta correria e tanta preocupação que vivemos hoje em dia, como reverter este quadro de uma força gradativa? A mesma pergunta, eu acho que é a mesma pessoa. Colocaram a pergunta duas vezes, né? Então, o método é simples, é profundo, precisa de atenção, decisão, atenção, precisa de vontade, ou de força de vontade e prática. É o que eu digo para vocês. É um resultado. O nosso processo de viver de dentro para fora, utilizando da melhor maneira o corpo, os relacionamentos e os recursos externos que se perderam um pouquinho do nosso controle, precisa dessa volta para dentro. Eu vivo cuidando muito do meu corpo, eu vivo de forma profissional, eu convivo bem com as pessoas, não é? Procuro manter bem a minha saúde, tudo isso através de ser o melhor líder de mim mesmo. Tá? Então, eu realmente procurem, aqueles que já fizeram, reforcem a prática da meditação nas suas vidas. E quem não, a minha sugestão, a minha dica é: procure um centro, uma escola da Brahma Kumaris, um centro de meditação. Hoje nós temos presencialmente, online também. Pelo menos aprenda como você acessar os seus recursos internos e ser essa pessoa de dentro para fora tão coerente, né? Hoje nós precisamos tanto voltar a ter coerência com a vida, a partir da coerência conosco mesmo. Bom senso, ok? Então, temos 4 minutos. Se alguém tiver... Tem mais alguma pergunta aqui? Tem mais uma pergunta. No trabalho, há muitas pessoas que não desenvolvem essa liderança interior. Como acessá-las ou direcioná-las? Maria Lúcia, essa liderança, ela é uma coisa pessoal, que a pessoa tem que ter muita vontade e interesse de acessar. Eu não digo que você vai conseguir fazer as pessoas terem interesse nisso de uma maneira assim, natural no seu trabalho, mas eu te dou certeza que se você conseguir ser essa líder de dentro para fora, ter essa liderança, você pode inspirar as pessoas. Então, é alguma coisa que nós podemos inspirar de várias maneiras, através do comportamento, da visão, da fala, da atitude, e inspirar. Mas eu não vou conseguir, e nem devo ficar, né, querendo que as pessoas sejam. Mas eu também te garanto que muitas estão buscando, muitas. Eu fico feliz, eu estou
a minha terra natal é São Paulo, mas já há muito tempo que eu estou em Belo Horizonte, estou falando do que eu estou presenciando aqui, mas eu tenho certeza que no Brasil e no mundo também. Este final de ano e este início de ano, eu estou gostando de ver o trabalho que nós estamos tendo, porque o meu trabalho prazeroso mesmo é ajudar as pessoas a encontrar o que eu ajudei. E é incrível, eu nunca vi um mês de janeiro com tantas pessoas buscando desenvolver a sua verdadeira espiritualidade e fazer um curso de meditação. Cursos lotados, palestras, retiros, não é bom. Então, as pessoas estão interessadas, mas elas precisam ter segurança, elas precisam acreditar. E só se acredita quando se vê comportamento, tá bom? Então, acho que isso é alguma coisa que eu gostaria de direcionar, ou se você pode no seu trabalho, ou vocês, proporcione, né? Hoje é muito fácil, através de recursos humanos, proporcionar palestras, ou proporcionar que as pessoas tenham alcance a algo assim de como conhecer-se melhor e ter uma base primeiro para si, né? Não para os outros. Então, para todos que estão ouvindo, uma excelente noite, uma excelente semana, final de semana, mas principalmente independente das coisas externas. Ainda em tempo para desejar um feliz ano novo a todos, independente do externo. Tudo depende de mim. Não tem uma música assim? Depende de nós? E é verdade. O slogan que eu gosto na Brahma Kumaris, quando eu mudo, o mundo muda. Ok, está difícil, tem crises, tem problemas, tem situações que estão se mostrando a todo tempo, mas eu posso criar a minha vida, a minha história. Eu não vou me envolver. Nós podemos criar nossa história internamente e termos pelo menos a força necessária, a base. Não tenham medo de ser felizes e terem paz, porque é isso que dá força para enfrentar bem. Então, dessa maneira, um ótimo 2016, dependendo de cada um de vocês e de nós. Então, estão me avisando aqui, a próxima palestra vai ser com o Rodrigo Ambros, um professor também de mais de 30 anos de experiência, de meditação, bem experiente, no mês de fevereiro. Com certeza vocês vão receber a informação, parece que vai aparecer aqui na tela já o tema da palestra, o dia e tudo mais. Então, obrigado da atenção e qualquer coisa estamos disponíveis para esclarecer. Boa noite.